Como toda fanbase, a JoJo também gosta de discutir, mas já faz um tempo que eu vejo por aí discussões sobre qual é a parte preferida das pessoas e a resposta que mais varia é a parte 6. Mas por quê? O que a parte 6 tem que as pessoas não gostam? Número 1. Mostrar, não explicar. Quando as stands foram introduzidas na parte 3, elas tinham poderes bem simples, mas que não deixavam de ser legais. Só olhando você já entendia o que cada uma fazia. E conforme o tempo foi passando, as stands começaram a ficar cada vez mais complicadas e as lutas menos dinâmicas. Chegou num ponto onde os protagonistas discutiam entre si o que a stand inimiga fazia enquanto um dos amigos deles lutava. E isso acontece muito na parte 6, não só um arco dela, mas quase a parte inteira. Eu ainda lembro de ficar muito confuso e relendo vários capítulos porque eu não conseguia entender o que diabos uma stand fazia. Ter uma stand complicada não é ruim, o que é ruim é explicar o que ela faz de um jeito que não é dinâmico, que nenhuma luta precisa ser. Mas a maioria das stands de Stone Ocean precisam de uma explicação. Isso acaba deixando os painéis cheios de texto e quebra o ritmo da luta. É bem chato ler 2 páginas de luta só pra vir 3 páginas de explicação. Número 2. White Snake. Falta de consistência na história pode afastar o leitor, e o elemento menos consistente em Stone Ocean tem que ser o White Snake. Em JoJo já virou tradição o vilão ter poderes super apelões e quase invencíveis, mas nas partes anteriores eram bem raros os momentos que me faziam questionar como uma stand funcionava, depois do próprio usuário ter esclarecido o que ela faz. E o White Snake é a prova disso. A stand é capaz de muita coisa, e às vezes parece que o Pucci tira a habilidade da bunda de tanta coisa absurda que ele faz. Não que stands com habilidades secundárias sejam sempre apelonas, às vezes até faz sentido, porque já que a stand e as suas habilidades estão ligadas ao usuário, se o usuário passar por uma grande mudança, a stand muda junto. Mas num curto período, o White Snake mostra uma habilidade atrás da outra, e não é como se o próprio Pucci tivesse passado por mudanças nesse tempo. Eu juro que ele tem tantas habilidades que até ele esquece o que pode fazer. Tipo, você se lembra no início da parte como ele podia fazer as pessoas entrarem em um tipo de coma e lentamente digerir elas com um ácido? Pois é, parece que até o próprio Pucci esquece que ele pode fazer isso porque ele nunca mais faz. E eu sei o que você vai dizer. Mas Liquid, o Araki esqueceu! E pra isso eu digo, pode até ser. Mas eu sei que não tem como o Araki ter esquecido que a stand do Pucci já era bem apelona por si só. Controlada remotamente, poder de luta similar às stands de curta distância, e o poder de implantar e remover stands, assim como memórias. Eu acho que no final o que aconteceu foi que o próprio Araki ficou de saco cheio com a stand dele e resolveu mudar. 2 vezes. Número 3. Dio e sua prole. Agora eu quero que você se lembre da parte 5. Você se lembra como foi legal ver um JoJo que era filho do maior rival da família Joestar? Você se lembra como foi legal ver a determinação dele em seguir seu sonho sem se importar com o que estava no caminho dele, assim como o pai dele fazia? Não seria legal se ele tivesse irmãos? Não, a resposta é não. Porque além disso tirar o que era único sobre o Giorno, se de repente filhos do Dio começassem a brotar aqui e ali, e acaba que eles não têm quase nada para se diferenciar entre si, além da aparência, só acaba piorando a situação. Apesar de eu gostar da introdução deles, o tratamento que eles acabam recebendo é o de um usuário de stands genérico, só aparece para ser vilão da semana e quando é derrotado ou morto, nunca mais é mencionado. O personagem que chegou mais perto de ter alguma forma de desenvolvimento foi o Versace. Ele tinha bastante potencial como personagem, mesmo tendo uma daquelas stands complicadas que eu falei mais cedo. Número 4. Empório vs Pucci. Esse aqui vai ser breve e cheio de spoilers. Depois que o Pucci finalmente mata todo mundo que estava no caminho dele, o único que sobrou foi o mais inútil de todos, o Empório, que toda vez que tinha uma luta ficava dando uma de Speedwagon e narrava tudo em vez de ajudar. E depois que o Pucci resetou o universo, a única coisa que ele precisava fazer era ficar vivo até o momento que ele tinha resetado no universo original. Mas não, ele tinha que matar o Empório. Para o segundo vilão que chegou mais perto de atingir seu objetivo, isso foi muita burrice. Especialmente depois de tantas lutas que ele chegou perto de perder. E tá certo que ele já tinha a stand suprema e a stand do Empório não era ideal para combate, mas no fim das contas isso não parece algo que um vilão calculista que nem ele faria. Quase como aconteceu com o Kira na parte 4, ele se deixou levar pelo momento e esqueceu dos riscos. E no final ele perdeu para Oxigênio.
Número 5. O final. Como todas as outras partes, o final de Stone Ocean é marcado por uma luta tensa em que as ambições e destinos dos envolvidos colidem e só um dos lados sairá vencedor. Mas o que ninguém esperava é que os protagonistas que passaram por todas aquelas lutas e dificuldades morressem. Apesar de a morte de personagens ser algo comum em JoJo, foi a morte do garoto propaganda da série e personagem mais popular, Jotaro, que ninguém esperava, e eu posso ver como isso impactou os fãs e eu entendo porque muitos não gostaram desse desfecho. Quando eu li Stone Ocean pela primeira vez, eu fiquei muito confuso com o final. Eu não estava acreditando no que estava acontecendo. Mas isso não quer dizer que eu achei o final ruim. Veja dessa forma, Stone Ocean tem um final bem indicativo de onde a série estava indo. Tudo termina e recomeça ao mesmo tempo. A parte, o universo, a vida do Empório e a própria série, como foi indicado pela stand suprema do Pucci, Made in Heaven, marcando o fim de Stone Ocean e o início de uma nova fase da série, Steel Ball Run. Número 6. Conclusão. Tudo isso foram as minhas opiniões e justificações do porquê a parte 6 tem essa reputação de ser divisora de opiniões na fanbase. E com tudo isso dito, eu sinto que apesar das suas falhas e de seus acertos, Stone Ocean continuará assim, sendo, digamos, mais ou menos. Porque assim como você, quando estava na puberdade, a parte 6 sempre vai ser aquela fase estranha da série. E isso não é ruim, pelo contrário, é bom. Porque mostra que, diferente dos outros autores, o Araki estava experimentando e refinando o modo como ele escreve e desenha. A parte 6 é como se fosse um experimento gigante. É uma ótima forma de dizer adeus ao universo das outras partes, de uma forma respeitosa aos fãs. Essa bem que pode ser a parte que mais tem fanservice. Ryo, Jotaro, acidente de avião ou helicóptero, vilão com poderes de tempo, um usuário de stand cego, protagonista andrógeno, Jotaro socando um parente, um vilão com poderes de encolher, um filho querendo salvar os pais, ora, e um vilão que gosta de apostar e diz Gudo. Isso sim é fanservice feito do jeito certo. É como se o próprio Araki estivesse do teu lado te cutucando e dizendo Ei, você se lembra disso? Mas é claro que também tem aqueles que dizem que ele só estava tentando apelar para os fãs porque a parte era muito diferente das outras e tinha um ritmo anormal. Apesar das falhas e do que as outras pessoas dizem, Stone Ocean para mim não é a pior parte, mas também não é a melhor. Vamos ser francos, esse lugar pertence à parte 2. Isso não tira o mérito e a importância dela de ser quando a série tomou um novo rumo. Eu pessoalmente gosto dela, em especial da luta do Eder e do Pucci. Mesmo se você for uma das pessoas que não gostou dela, eu ainda acho que vale a pena relê-la tendo em mente onde o Araki queria chegar.